Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Como está cada um de vocês? Espero que tudo bem, graças a Deus. Começamos aqui mais um domingo pela manhã, estudando a Palavra de Deus, com o apoio da nossa revista, O Desafio de Ser Igreja, onde hoje nós já chegamos à penúltima lição, a lição de número 12, onde ela vai falar sobre como se ter uma igreja saudável, como nós podemos identificar uma igreja saudável. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu convido que você abaixe a sua cabeça e vamos fazer uma oração rogando a Deus as suas bênçãos para o entendimento da palavra. Deus Santo, Pai de amor, de misericórdia, nós te agradecemos por mais esse dia, o dia do Senhor, aonde, ó Pai, nós temos o privilégio de mesmo nos nossos lares estarmos estudando a Tua Palavra, refletindo acerca das Tuas leis, ó Pai, e aprendendo o que o Senhor requer de nós. Nós te pedimos que esteja iluminando as nossas mentes, que Teu Espírito Santo nos traga entendimento desta palavra e que nós possamos, ó Pai, aprender não só a identificar uma igreja saudável, mas a sermos uma igreja saudável. Consideramos que fazemos parte do corpo de Cristo. Abençoa cada irmão e a cada irmã no seu lar e fala conosco, ó Pai, através do estudo dos Teus preceitos. Em nome de Cristo, que por tudo te rogamos e bendizemos hoje e sempre. Amém. Então eu convido aí que você acompanhe com a sua revista a partir da página 41 e com o texto base de Colossenses 2,19, onde nós teremos a oportunidade de ler um pouco mais à frente, no momento propício da aula. Esse é o esboço da nossa lição. Hoje, além de introduzir o assunto, nós queremos tratar sobre os sintomas de uma igreja doente e os sinais de uma igreja doente. Depois nós vamos concluir e aplicar para os nossos dias. Bom, nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que a igreja de Cristo está fundamentada sobre a rocha, que é Ele, e que ela sempre prevalecerá, né? Isso é uma promessa de Deus, está relatado lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, o verso 18. Eu lerei aqui para os irmãos acompanharem. Mateus 16, 18 diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, por mais que o inimigo, tente derrubar a igreja, tente fechar as suas portas, a Bíblia diz que as portas do inferno nunca irão prevalecer sobre a igreja de Jesus Cristo, visível e invisível. Porém, quando nós olhamos algumas igrejas contemporâneas, nós temos a impressão de que elas estão doentes, ou outras até mesmo à beira da morte, porque não demonstram o caráter de Cristo através da vida dos seus membros, não se reúnem para fazer as coisas que estão ditas na Bíblia e prescritas, e sim para fazer outras coisas diversas e propagar outros princípios que não os que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. E muitas vezes são tomadas medidas, para mudança, medidas pragmáticas, onde possa chamar mais gente, se tornar mais atrativa, mais aberta à sociedade. Porém, nós percebemos que essas medidas tomadas, elas acabam não evitando o declínio da igreja moderna. Eu queria, antes de começar a falar sobre os sintomas de uma igreja doente, comparar com uma gripe. Acho que é bastante propício para o momento que nós estamos vivendo, né? Geralmente os sintomas de quem tem uma gripe, são febre, dor de cabeça, coriza, tosse, às vezes catarro, dores no corpo. Quando acontecem essas coisas, nós imaginamos essa pessoa está doente. Esses são os sintomas, os sinais de que ela não está bem. Tem alguma coisa desregulada no seu corpo, né? Um vírus está atuando e o sistema imunológico tem tentado combater.
E esse tentar combater é o que vai levar essa pessoa a se tornar saudável. Então, quando alguém fica gripado, né, o recomendado é que ela tome um antitérmico, né, um antigripal, alguma coisa que talvez trabalhe numa possível inflamação, um expectorante bastante líquido e repouso. Né? Após acontecer esse tratamento, nós sabemos que essa pessoa voltará a ficar saudável. E assim funciona também com a igreja. Existem alguns sinais e sintomas que demonstram estar uma igreja doente ou estar ela saudável. E é o que nós vamos conversar hoje. O primeiro ponto aqui são os 6 sintomas de uma igreja considerada doente. O primeiro sintoma é quando a igreja tem o foco somente nos programas. O famoso fazer programação por fazer, né? Sabemos que programações, né, os programas das sociedades ou até dos ministérios da igreja, eles são úteis e válidos, né? Mas não é o que sustenta a igreja de Cristo, né? De fato, o que sustenta é quando nós pegamos os nossos programas e submetemos eles aos princípios da palavra de Deus. Que é ao contrário do que se pensa, assim a igreja volta a crescer e demonstrar vitalidade, né? Então podemos fazer programações extras que nem sempre são de cunho espiritual, mas não é isso que garante a vitalidade de uma igreja. Para que haja saúde, é necessário que isso seja submetido aos princípios da palavra de Deus. O segundo sintoma de uma igreja doente, geralmente é uma igreja que tem muita nostalgia e tradição. Já viu aqueles irmãos que às vezes fica, mas naquela época era tão bom. Nossa, quando eu era daquele ministério tal, era tudo perfeito, né? São pessoas que vivem com síndrome do passado, né? E uma igreja que tem muitas pessoas que vivem com essa síndrome, né? Que diz, não, mas nós sempre fizemos assim, é melhor fazer assim porque aqui funciona assim. Elas não estão colaborando para a saúde da igreja, por mais que possam pensar que estejam. A revista diz aqui, o autor, no último parágrafo, de que nós não devemos ser inimigos da tradição. A tradição é boa e deve ser respeitada, não temos que desprezá-la de modo algum. Mas nós temos que levar em conta de que uma ênfase exagerada na tradição é um modo de o passado assombrar a igreja do presente. Então nós temos que olhar daqui adiante, respeitando o passado, trazendo o que é de bom e avançando sobre o que diante de nós está. Terceira marca de uma igreja que apresenta sintomas de doença é uma mentalidade de manutenção. É como se a igreja estivesse preocupada somente em manter aquilo que ela tem. Como se fosse ilustrar um monumento para que ele não se deteriore, né? E aqui diz que a mentalidade de manutenção, na qual parece estar apenas polindo um monumento, em vez de realizar um movimento da graça de Deus, isso pode ser fatal. Porque assim a igreja perde as suas esperanças e os seus sonhos, né, de colheita de almas e de transformação de vidas, mas somente se preocupa em manter suas portas abertas. Além dessa mentalidade de manutenção, existe um quarto ponto que é a mentalidade de justificação e de vítima, o famoso vitimismo, né? Como que isso funciona, meus irmãos? Geralmente é com aquela frase assim, olha, isso não funciona aqui porque sempre tem algum motivo para criticar, para barrar, para não apoiar, né? E geralmente coloca alguns empecilhos como, olha, aqui o pessoal não tem dinheiro, olha, aqui a nossa localização é complicada, esse bairro é perigoso, a nossa estrutura não é boa, sempre tem algo que nos impede de querer fazer, né? É uma mentalidade sutil, né? Porém perigosa, né? De que a igreja ela fica destinada a ser medíocre. Olha, aqui não tem como a gente avançar porque nós já estamos fadados a todas essas coisas que já foram expostas, né? Então esse fracasso acaba sendo a conclusão porque são as circunstâncias que nos cercam. Afinal, irmãos, dar desculpas é muito mais fácil do que agir, né?
Temos os nossos problemas? Claro que temos, porém quando nós nos colocamos dispostos a agir, esses empecilhos ficam de lado. A gente não tem tempo para ficar discutindo as coisas que nos atrapalham, e sim pensando no que nós podemos solucionar e trabalhar na obra de Deus. O quinto sintoma de uma igreja doente é a má reputação na comunidade. E a partir daí já começa a ficar complicado. É a forma com que a igreja está sendo vista pela vizinhança, por igrejas irmãs, no presbitério, né? Qual que é a marca? Pelo que nós somos conhecidos, por onde nós somos percebidos, o que falam a respeito de nós, né? Isso nos ajuda também a mapear a saúde dessa igreja local. E por último, e mais grave, é o desvio do evangelho. A igreja que se desviou do evangelho, ela com certeza chegou ao último e ao pior sintoma de todos. Quando isso acontece, alguma outra coisa se tornou mais importante do que viver segundo a Escritura e compartilhá-la aos perdidos. Então, se uma igreja deixou de viver o evangelho e compartilhá-lo, ela simplesmente está à beira da sua morte. Interessante, falamos aí dos 6 sintomas, né? Aprendemos a identificar essa doença, né? Uma igreja que se encontra enferma, porém agora nós vamos começar a mudar a nossa chave e pensar quais são os sinais de que uma igreja está saudável. Primeira coisa que eu queria refletir com os irmãos é que a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. E essa alusão de corpo e cabeça que Paulo fala entre Cristo e a igreja, ela promove o que? Uma ligação. Não existe um corpo sem cabeça, nem uma cabeça sem corpo. Portanto, sem Cristo não é possível haver igreja. Vamos ver o que diz Paulo na carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 1, né? Os versos 22 e 23. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 1, 22 e 23. Diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, a primeira coisa é que a igreja tem que estar ligada a Cristo, o cabeça. E a igreja ela não é só uma organização, meus irmãos, onde tem os líderes, os membros. Não, ela também é um organismo. E todo organismo ele é vivo. E um organismo vivo precisa de algumas coisas para funcionar. Dentre elas, nutrientes que possam suprir essa vitalidade, né? Além dos nutrientes, para suprir, existe uma coisa que está relacionada à junção das partes desse corpo, né? Os órgãos não estão separados e independentes, todos estão interligados por meio de juntas, ligamentos, artérias, veias. Tudo isso faz uma ligação completa de um corpo para que o nutriente possa chegar até a mais longínqua célula. E é sobre isso que diz o texto base, que é a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, né? O versículo de número 19. Diz assim: E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então aqui Paulo estava falando sobre os judaizantes, que costumavam trazer muitas leis e muitas regras para o que seria de fato a igreja, né? E aqui ele fala de que não é isso importante e nós não devemos nos esquecer que temos que estar alinhados ao cabeça, que é Jesus Cristo, né? De modo que esse corpo esteja suprido e vinculado, né? Para que haja o quê? Crescimento. Então, o último sintoma de saúde, né, de igreja é de que existe um crescimento. Todo organismo vivo que está saudável, ele avança à maturidade. Ele cresce e avança e amadurece, né, até que de fato um dia venha a morrer. Não é o caso da igreja, porque a igreja triunfará com Cristo, mas aqui nós estamos falando
da parte saudável desse organismo, um organismo que experimenta crescimento. Então, uma igreja saudável apresenta também crescimento. Além disso, nós vamos ver os 3 principais sinais dessa saúde que a revista aqui, o autor, nos traz. O primeiro desses sinais é uma pregação fiel da palavra de Deus. Pedro, toda igreja tem a palavra, né? Tem uns que em 20 minutos lá o pastor fala, às vezes ele só cita a Bíblia, a gente nem sabe se está escrito mesmo, né? Mas a verdade é que essa pregação não é só uma pregação da palavra, é uma pregação fiel, ou seja, concernente com o que diz as Escrituras. Aqui o autor diz que através disso é possível a gente mensurar a pureza doutrinária da igreja. É como se fosse um termômetro, é possível através da pregação da palavra você imaginar se essa igreja tem uma pureza doutrinária. Quando nós estamos mais preocupados com a comunhão do que com a verdade ao redor da qual a igreja tem comunhão, aí nós já não perseguimos mais a saúde doutrinária necessária para uma igreja. Ou seja, é mais importante do que, mas a igreja está reunida, mas a igreja está cheia, mas lá tem bastante visitante, lá é animado. Mais do que isso, o que nos une? Por que estamos unidos? Né? Tem que ser através dessa comunhão em Cristo, nutrida pela pregação fiel da palavra. Segundo sinal de saúde da igreja, a administração fiel dos sacramentos. Foi-nos deixados 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Uma igreja saudável, ela celebra a ceia, né? Periodicamente. Aqui na nossa igreja nós temos a cada 15 dias, né? Primeiro, terceiro domingo. Não necessariamente se mede se uma igreja está saudável pela quantidade de Santas Ceias, né? Tem igreja que tem todos os domingos, outras uma vez por mês, mas de fato uma igreja de Cristo precisa celebrar o sacramento onde nós lembramos a morte e a ressurreição de Cristo, né? Nesse sacramento, irmãos, é feito com pão e vinho. Tem igrejas tão modernas que eu já ouvi dizer, né? Aqui na revista fala sobre pãozinho com goiabada e refrigerante geladinho, né? Mas já ouvi dizer de pizza com Coca-Cola, de que se Jesus estivesse servindo a ceia hoje, seria pizza e Coca-Cola. São coisas assim absurdas que nós acabamos ouvindo, né? Mas nós temos que lembrar que a igreja é fiel ao sacramento conforme Cristo nos ordenou. E o segundo sacramento, o batismo, também demonstra sinal de saúde da igreja. Não é possível que a igreja passe todo um ano, às vezes décadas, né? Sem receber novos membros, sem crescer o corpo, sem pregar o evangelho a outras pessoas que venham conhecer a Cristo através deste local. Por último, não menos importante, aliás, eu diria de que se uma igreja de fato prega a palavra e administra os sacramentos, ela demonstra essa saúde, porém quando nós estamos falando dos membros em si, né? Porque parece que os 2 primeiros aqui estão mais envolvidos com os ministros, né? O pastor que prega a palavra, administra os sacramentos, que batiza, mas e os membros, né? O que a igreja como um todo tem que estar envolvida? É um envolvimento, meus irmãos, ativo com missões. E quando nós falamos missões, não são somente missões transculturais. São também missões urbanas, né? O próprio evangelismo, através da pregação da palavra pelos irmãos, através do testemunho no trabalho, na vizinhança, na escola, em qualquer lugar que seja, né? Aqui o autor diz que a igreja local integra um plano de evangelização de Deus. Então, em cada local onde está plantada uma igreja de Cristo, faz parte de um plano maior de Deus para a pregação do Evangelho. É o plano da igreja invisível. Essa igreja também tem que se envolver com o envio e manutenção dos missionários, né? Aqueles que vão além das fronteiras, aqueles que vão para outras cidades, estados, países, continentes para falar de Cristo. E cabe à igreja que Deus aqui ordenou que envie e que mantenha esse missionário, né? Então, isso através das orações, claramente, mas obviamente também através do dinheiro, meus irmãos. Esses missionários, por vezes, não têm como desenvolver uma profissão nesses países, ou ainda o dinheiro não é suficiente para aplicar naquela comunidade, então as igrejas que ficam são as que sustentam, né? E isso eu venho com um apelo especial para os irmãos neste momento, onde nós vemos
o dólar chegar a um recorde, né? E pensando que os nossos missionários recebem na moeda do país que eles estão e que essa conversão é feita a partir de dólares, isso quer dizer de que o que nós mandávamos já não é mais o suficiente para o mesmo sustento. É como se o que o missionário recebia para pagar o seu aluguel hoje não paga metade desse aluguel. Isso tem acontecido e é importante a igreja aqui segurar as cordas para esses irmãos. Outra coisa é que a igreja local ainda é o principal e o mais promissor meio de crescimento do reino. Sem um envolvimento ativo com missões, as missões não avançarão. Então, uma marca clara de uma igreja saudável, uma igreja que se envolve com missões, que envia, que mantém, que ora pelos missionários e também que evangeliza o local onde está o seu bairro, a sua vizinhança, seus familiares. Retomando aqui, irmãos, antes da gente concluir, seis sinais de uma igreja que está doente, sintomas, né? Foco nos programas, nostalgia e tradição, mentalidade de manutenção, mentalidade de justificação e vitimismo, má reputação perante a comunidade e um desvio do evangelho. Já a igreja saudável, que é aquela que está arraigada em Jesus Cristo, que é um organismo que se nutre da palavra de Deus, ela prega a palavra de forma fiel, administra os sacramentos e se envolve com missões. Então, para concluir a aula de hoje, nós percebemos que o grande desafio dos nossos dias, né, é o florescer, o propagar de igrejas verdadeiramente saudáveis, né, que tenham disciplina, que tenham uma palavra forte, que administre os sacramentos e que se envolva com missões. E aí eu queria trazer a aplicação, porque, como eu sempre falo na aula, às vezes fica muito genérico, a gente pensa da porta para fora, mas esquecemos de pensar da porta para dentro, do que é a igreja. Nós, Igreja Presbiteriana do Jardim IP, cada membro desse corpo onde Cristo é o cabeça. Será que nós temos aprendido sobre o que é ser um membro desse corpo saudável? Será que nós temos aprendido acerca da palavra de Deus e falado dela? Será que temos participado dos sacramentos e nos envolvido com missões? E aí a reflexão que eu queria trazer, aplicando essa lição à nossa realidade, é basicamente 3 aspectos que eu queria que você pensasse. A primeira coisa, meu irmão, identifique um sintoma da igreja. Olha, Pedro, você estava falando dos 6 sintomas lá e eu percebi que tal sintoma está presente na nossa igreja. Bom ponto, irmão. Se você conseguir identificar esse sintoma, já é ótimo. Sabe por quê? Porque depois que você identificar o sintoma onde a igreja precisa melhorar, você tem que estar o quê? Disposto a servir nessa área. Falando, eu percebi que talvez a gente tenha que se envolver mais com missões, né? Nós temos que sustentar melhor o reverendo Ronaldo, temos que abençoar outros missionários. Eu estou disposto a servir nessa área, Pedro. Eu posso mandar carta, eu vou orar por eles diariamente, eu vou começar a ofertar mensalmente para esse missionário, eu vou aumentar a minha oferta para esses irmãos, né? Ou não, eu percebi de que na verdade o que falta aqui na igreja é um envolvimento maior com a nossa comunidade. Olha, meu irmão, eu estou disposto aqui a realizar um curso aos sábados para as crianças carentes. Ou seja, você começar a se dispor a servir naquela área onde você percebe de que a igreja tem uma necessidade, visto que você é parte desse corpo, né? E por último, você vai promover e apoiar os sinais de saúde, né? Então, além de você estar disposto a servir, você vai apoiar aquele que já faz. Olha, aquele trabalho assim não está totalmente redondinho não, mas ele acontece. Glória a Deus pela vida desse irmão, eu vou apoiá-lo. Eu não tenho esse dom, mas eu vou orar por ele. Eu vou ver se ele precisa de alguma ajuda, eu vou ver se tem algo que eu possa contribuir. E além disso, eu vou promover esse trabalho bem feito que está sendo realizado na igreja, né? Eu vou trazer os meus vizinhos, os meus discipulados para a igreja, né? Os materiais que a gente tem eu vou compartilhar. Então veja de que é um organismo vivo, onde as células estão indo e vindo, os nutrientes passando por todo o corpo. É assim que nós vamos nos fortalecer, meus irmãos.
quando nós identificarmos onde a igreja precisa de suprimento, nos dispormos a servir e promover e apoiar aquilo que já existe e que já funciona. Esse é o nosso desafio. Esse é o aprendizado que nós temos aqui para que a Igreja Presbiteriana do Jardim P seja cada dia mais uma igreja saudável. Essa é a nossa oração. Amém? Vamos orar pedindo a Deus por isso? Pai, a sua palavra nos confronta dia após dia, ó Pai, a sermos servos mais fiéis a Ti. Ao ouvirmos, ó Pai, o exemplo de uma igreja saudável, nós percebemos que ainda temos muito, ó Pai, não só aprender, mas também executar. Te pedimos que capacite a cada irmão, que desperte, ó Pai, os dons e talentos de cada um, que nós possamos ter um coração, ó Pai, servidor, aptos, ó Pai, para ensinar, para ouvir, para ajudar, para orientar, e que assim possamos crescer como uma comunidade saudável, ó Pai. Um corpo ligado à sua palavra, um corpo ligado à cabeça que é Cristo. Que na nossa igreja, ó Pai, seja mantida a pregação fiel das Escrituras, a administração dos sacramentos e que cada dia mais nós possamos nos envolver com as missões, porque este é o mandato de Cristo para nós. Que nós indo, preguemos o Evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que a igreja, ó Pai, te roga neste momento. Que cada irmão possa se sentir responsabilizado, ó Pai, por identificar, por se dispor e por promover os sinais de saúde para o crescimento do Teu reino. Que tudo isso, ó Pai, não sirva para a nossa glória, mas para o Teu inteiro agrado e glorificação do Teu nome, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e de todo louvor. Em nome de Jesus Cristo que nós te louvamos e agradecemos. Amém. Está encerrada a nossa aula, meus irmãos. Até domingo que vem, onde o presbítero, o seminarista Stefano, estará dando a última lição, encerrando assim o nosso estudo sobre o desafio de ser igreja. Que Deus te abençoe e até a próxima.